A gente hoje conseguiu uma mesa que tem mais mulheres do que homens, e isso é uma grande vitória para a gente que faz eventos. E quero aqui agradecer muito cada uma das participantes. Nós temos aqui Marina Grossi, do CEBEDS, Roberta Cantinho, da TNC Brasil, Rodrigo Perpétuo, do ICLEI. Eu já fui secretário do meio ambiente, já fui prefeito, e o ICLEI era sempre meu espelho ali. Nós teremos aí a presença do Centro Brasil no Clima, a gente precisa só ter certeza quem é que vai conseguir entrar aqui com a gente, porque eles estão com dificuldade. A Ana Toni, do ICS, que tem um trabalho importantíssimo de financiamento dessa mudança de políticas públicas voltadas à mudança climática, e a Janaína Dalan, que é presidente de uma coisa nova para nós, que é a Aliança Brasil, que vai contar, inclusive, para nós o que é essa aliança. Teve um evento muito bacana agora recentemente, e ela vai estar contando também para nós. A ideia é que cada um aqui possa fazer uma apresentação breve, rápida, sobre esse tema de mercado de carbono no Brasil. A gente vive uma grande crise de biodiversidade. Acabou de sair a lista de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, e a gente saiu de 1.173 espécies para 2.249 espécies, e deve ter uns 30 anfíbios, eu não consegui ver com clareza, mas tem pelo menos uns 30 anfíbios provavelmente extintos nessa lista. E isso, em grande parte, a gente deve já às mudanças climáticas, né? Infelizmente. A crise das mudanças climáticas vai afetar todos, principalmente as pessoas que vivem nas cidades, principalmente a produção da agricultura e principalmente a nossa biodiversidade, né? Todos serão afetados, então é um tema que deve ser a grande prioridade do mundo daqui para frente. Nós tivemos agora esse momento de guerra, a gente passou por um momento de pandemia, mas provavelmente não vai ter tema mais importante daqui para frente que não seja mudanças climáticas. Então, eu quero aqui agradecer muito. Aqui no Parlamento, a gente tem 2 projetos simbólicos tramitando, que são revestidos de uma grande importância. Nós temos um projeto de emenda à Constituição que trata justamente de incluir o direito à segurança climática na Constituição. Eu sou o autor dessa emenda. Nós temos um projeto de lei do deputado Molon que trata de declarar a emergência climática no Brasil, que é um projeto que muitas vezes o agro interpreta como algo muito nocivo para a economia brasileira, apesar de todo esse simbolismo que tem essa matéria. Nós temos um projeto que trata sobre os planos de ação, os planos de adaptação climática, que também é um projeto muito importante. E a gente tem o projeto do mercado de carbono, que é o projeto do deputado Marcelo Ramos, que hoje tem como relatora a deputada Carla Zambelli. Nós já tivemos vários relatórios e, recentemente, com a publicação do decreto ministerial, nós também tivemos um novo relatório desse projeto. Esse projeto tem um apoio de muitos setores, mas também ele é visto com grande desconfiança por outros setores econômicos. Então, para tratar desses assuntos, e eu gostaria da percepção de cada um aqui, nós estamos com pessoas que eu tenho profunda admiração e respeito, então fico muito feliz de vê-las todas aqui. Né? Se eu tivesse marcado, não seria 5 da tarde. Eu não sei quem colocou esse horário, mas com certeza tem muita gente acompanhando e muita gente vai estar assistindo depois a gravação. A gente foi procurado por várias pessoas do setor empresarial que querem debater, querem discutir esse assunto e querem entender um pouco mais. Então, vai ter muita gente bacana aqui assistindo. Então, é isso, gente. Vamos agora direto para as apresentações. Inicialmente, para a Marina Grossi, do CEBEDS, enfim, que vem debatendo sustentabilidade há muitos anos no setor empresarial brasileiro. Obrigada, Rodrigo. Obrigada aí. Muito bom estar entre os amigos aqui. Já é para começar ou só me apresentar? Já posso falar? Ok. Pode sim. Tá bom. Então, o Rodrigo estava dizendo, né, eu sou presidente do CEBEDS, conselheira de algumas empresas, e o CEBEDS, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o braço brasileiro do World Business Council, do Conselho Mundial, trata desse tema de carbono, e particularmente de mercado de carbono, desde 2016. Então, já é um bom tempo. E eu, ontem, aqui em Brasília, eu tive uma reunião no Jota,
foi chamado o Ministério da Economia e o Ministério do Meio Ambiente para tratar desse assunto. O Ministério da Economia foi, o Ministério do Meio Ambiente, infelizmente, não foi. Então, falar um pouquinho desse cenário. Bom, primeiro, o que o Rodrigo falou, a questão climática, ela é crucial e ela é muito benéfica para o país. Ela ressalta as nossas vantagens competitivas bastante, e o mercado de carbono, ele hoje daria condições da gente estar em outra situação. Ele está, apesar de ter essas divergências, tem uma certeza sobre isso, Rodrigo, porque já está pronto para começar há muito tempo atrás. A gente já podia ter começado, já tinha alinhamento entre o setor que vai ser regulado, o setor empresarial, já há muitos anos. Então, acho que esse evento também poderia estar discutindo essa questão. Como o deputado falou, o decreto, ele movimentou novamente esse assunto. Esse foi o debate que eu tive há pouco lá no Jota. Ele movimentou esse assunto, tive com o pessoal do Ministério da Economia, com o Alexandre, buscou contribuições, foi muito aberto para o diálogo, o que a gente pode estar melhorando, usou muito do que a gente estava falando. Então, só para clarear um pouquinho, né, vocês, se entrarem aí no site do CBEDS, vocês vão ter sempre posicionamentos e atualização sobre o que está ocorrendo nesse mercado e nessas diversas negociações. A gente, do lado do setor empresarial, a gente conversou com o CNI, Febraban, a gente teve uma reunião na semana passada, CNI, Febraban, Biquim, justamente para falar sobre isso, já tendo decreto aí para comentarmos, e a gente deve soltar um posicionamento em breve, o setor empresarial novamente. Mas acho que tem um ponto aqui importante, para todos que eu ouvi, e aí, inclusive, e aí nesse caso eu ouvi, porque eu não estive presente, o próprio ministro Joaquim Leite, ele falou que o decreto era para movimentar e um futuro PL, um futuro projeto de lei. Então, assim, acho que todos temos aqui clareza que um decreto não tem a segurança jurídica que traz um projeto de lei. Então, portanto, eu acho que o fato de estar em regime de urgência, o projeto de lei que a gente tem agora, realmente deve-se aproveitar esse momento para acelerar esse trabalho, né? Uma coisa não substitui a outra, então, acho que agora o que a gente vai soltar logo alguma coisa sobre isso, como a gente já tem soltado e, inclusive, contribuído aí, como o deputado falou, para esse projeto de lei, com o deputado Marcelo Ramos, né, a relatoria da deputada Carla Zambelli, enfim, a gente tem conversado com o Senado também. Então, existe um consenso, e eu acho que esse é um ponto interessante para pensar em uma estratégia, existe um consenso que a gente não vai chegar nunca ao ponto ótimo para isso começar. No entanto, se você olhar qualquer experiência do mundo de mercado de carbono, e assim, só para fazer uma ressalva, no decreto que saiu, você tem quase que um mercado voluntário, mas regulado. É alguma coisa um pouco confusa nesse sentido, mas tem aspectos como, por exemplo, a abordagem setorial, que é um aspecto positivo, e tem outras tantas questões ali que a gente teria críticas a fazer. Mas ele tem o dom de estar movimentando aí, e eu pude ouvir do próprio Ministério da Economia o interesse em avançar com essa questão. Segundo eles, isso aí está ligado a várias outras ações, e isso seria importante também para levar para a COP, que vai acontecer agora em novembro. Então, só para vocês terem uma ideia, o acordos como da União Europeia, 1/3 dos critérios lá são critérios ambientais e climáticos, né? A gente pode gerar a movimentação do mercado regulado e do mercado voluntário é um outro ponto. Nesse ano passado, a gente teve passou de 1 bi, um mercado voluntário global. E passou de 800 bi o mercado regulado global. Então, essa escala mostra para a gente onde é que, primeiro, que são complementares, não são excludentes, portanto, o que está colocado no PL, que a gente caminhe essa trilha com os dois movimentos, eu acho fundamental, do decreto que ele falava do cenário de um registro único é algo interessante, mas, enfim, tem vários outros detalhes, e o tempo aqui é curto para a gente estar entrando nele, mas eu acho que se o propósito foi, num ano eleitoral, num ano
curto, né? A gente tem a COP daqui a pouco, o Brasil, isso sem dúvida nenhuma, além do desmatamento, o mercado de carbono, uma vez iniciado esse processo, mostraria que o Brasil, de fato, está fazendo o que, ou pelo menos está iniciando o que ele disse que faria em Glasgow. Então, se a COP de Glasgow foi uma COP de declaração de intenção, compromissos, essa agora vai ser quem é que está fazendo o quê. Então, o Brasil será cobrado disso e, de novo, eu repito, tem uma maturidade muito grande em toda essa área. Então, o que eu falaria, assim, para colocar nesse debate é realmente buscar uma estratégia que avance com o projeto de lei que está em curso. Então, assim, sem esperar que ele esteja perfeito. Avance, claro que não pode ter jabuticaba, não pode ter nada que a gente invente que seja um grande problema, mas se houve um consenso mínimo, se os especialistas, se os regulados, se a academia, se a sociedade foi ouvida, vamos começar com esse consenso mínimo aí e avançar no projeto. Então, a minha mensagem seria que ele continua sendo absolutamente necessário e urgente. Obrigada, deputada. Obrigado, Marina. Fico feliz com a sua fala. A gente vem discutindo isso desde o início dessa legislatura, antes de ter o projeto ainda do deputado Marcelo Ramos. E às vezes a gente acha que está quase para votar e a gente volta para trás, como foi às vésperas da COP de Glasgow. Mas eu estou muito animado e acho que, apesar desses desencontros entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Economia, eu acho que a maior parte dos setores econômicos quer muito entrar de cabeça nesse mercado. Outro dia mesmo eu falava com um representante de uma empresa grande de alimentos e ele dizia: Rodrigo, daqui a pouco, para mandar um hambúrguer daqui do Brasil para a Europa, esse hambúrguer tem que estar neutralizado aqui. O europeu não vai querer neutralizar o carbono desse hambúrguer lá na Europa. Então, cada país vai ter que se virar com as suas emissões, cada país vai ter que dar um jeito, e dar o jeito inclui um mecanismo econômico de transição, que é o mercado de carbono. Ninguém acredita que só o mercado vai ser suficiente para resolver todos os problemas de emissões de gases, mas é um mecanismo muito importante, é o mecanismo financeiro que a gente tem. Vamos ouvir agora a Roberta Cantinho, que é especialista em políticas de clima da TNC Brasil. Roberta, está com você. Boa tarde, quase noite a todos. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. É um prazer estar aqui com todos os colegas. Bom, eu vou mais reforçar muito do que vocês disseram, já trazer alguns pontos da leitura do decreto e de possibilidades de ajustes, né, quando a gente for pensar num projeto de lei. A precificação do carbono, ela cria, né, definitivamente um incentivo econômico para reduzir as emissões e acelerar essa transição para um desenvolvimento custo-efetivo e de baixas emissões, né? Vários países e regiões do mundo já avançaram na precificação de carbono, seja por taxa ou por mercado regulado. O Brasil está discutindo o tema já há vários anos, né? Inclusive pela iniciativa do Banco Mundial, com então Ministério da Fazenda, né, o PMR, que analisou aí os melhores caminhos, benchmark, impactos e recomendou, de fato, a criação de um mercado regulado nacional, né? Com a aprovação do artigo 6, durante a COP26, nasceu uma oportunidade para países como o Brasil alavancarem a sua posição no mercado internacional de carbono, né? E para isso a gente precisa que a regulamentação, né, do mercado aconteça, para que, não só para que empresas dos diferentes setores estabeleçam metas ambiciosas, metas essas que ainda não são estabelecidas, né, no decreto, para que a gente tenha critérios mínimos estabelecidos para a geração desses créditos de carbono, né, considerando a integridade social e ambiental, e para trazer, como a Marina bem mencionou, a segurança jurídica para os investidores, principalmente com relação à titularidade do ativo, né? E entendendo que nem todas as empresas estão preparadas para se adequar a esses processos de baixa emissão, vai ser importante também considerar benefícios fiscais e financiamentos para esse processo de descarbonização. O decreto ele vem, na realidade, para trazer diretrizes para o que já estava previsto na Política Nacional de Mudanças Climáticas, né? Ou seja, os planos setoriais de mitigação e adaptação. Então, definitivamente, ele não substitui a lei que está em tramitação, nem garante a mesma segurança jurídica, como eu já comentei, e da forma como ele está, quem define as metas é o Executivo. Então, por isso, até os acordos setoriais que são mencionados na atual versão do PL 2148 podem ser vantajosos, né, para garantir participação efetiva do setor privado
E, claramente, a gente também precisa garantir a participação da sociedade civil, né? A compensação ou offset, né, ou seja, o uso de crédito para que as empresas atinjam suas metas, também precisa ser equilibrada. Afinal, a gente quer que práticas mais sustentáveis de baixa emissão sejam incorporadas por esses setores, né? Isso não é explorado no decreto, mas na atual versão do PL 2148, há uma proposta bem interessante de priorização de créditos oriundos de restauração, o que parece bastante positivo, né, pelo potencial do Brasil no setor florestal, também para garantir que haja demanda pelos créditos gerados e também impulsiona a restauração e cria oportunidade para pagamento por outros serviços ambientais, né? E aí, para o Brasil realmente se tornar um player no mercado internacional, a regulamentação precisa garantir transparência e integridade socioambiental, como eu comentei, né? Ou seja, o engajamento de povos indígenas e comunidades tradicionais, respeito às salvaguardas é primordial nesse processo. Os critérios são garantidos, né, com certificações internacionais, como o antigo MDL, o artigo 6 e as próprias certificações do Verra. Ou seja, o padrão de certificação previsto, seja pelo SINARE ou por outro sistema que seja estabelecido por PL, ele precisa considerar esses critérios, né? Ou o Brasil vai seguir sem credibilidade e sem oportunidade de competir nesse mercado internacional. O setor agropecuário ele foi considerado no decreto, mediante, né, a referência ao artigo 11 da Política Nacional de Mudanças Climáticas, diferentemente do PL 2158 que o excluiu, né? E a gente entende que a inclusão desse setor é fundamental até diante das exigências cada vez mais rigorosas dos países importadores das nossas commodities, né? E aí um ponto que eu destaco aqui, que eu acho que vai ser uma grande dificuldade para o mercado, vai ser o registro único, né, que alinhe projetos privados com iniciativas jurisdicionais e estimativas nacionais. Entender como vai se dar a governança da compilação dessas informações, né, e como as necessidades para que isso aconteça vai ser fundamental. Porque caso o responsável seja, de fato, o MMA, né, com esse novo sistema, o SINARE, que se sobrepõe ao atual Sirene, na minha opinião, parece que isso torna o processo ainda mais trabalhoso, né, porque a gente sabe das dificuldades técnicas, políticas e burocráticas para criar um sistema como o Sirene, que hoje é o nosso reporte oficial para a Convenção do Clima, vai gerar um grande esforço, até um retrabalho depois para compatibilizar as duas plataformas, né? Então, estabelecer uma governança, um arranjo institucional integrado para garantir o alinhamento e evitar dupla contagem vai ser bastante desafiador, mas é um dos pontos que faz com que a regulação seja tão importante, né? E outro ponto que eu queria só destacar, a gente que tem, né, a TNC tem vários trabalhos com restauração e projetos de carbono visando gerar crédito de carbono, né? É o custo, né? O custo da restauração. Um carbono que respeita critérios não vai ser barato. A restauração não é barata, por mais que a gente esteja direcionando esforços para reduzir os custos associados a ela, né? E em termos práticos, uma coisa que é importante a gente registrar é que na hora de implantar projetos para geração de carbono, a gente precisa garantir equidade para o proprietário rural. Ele tem que participar desse mercado. Então, ele tem que ficar com parte do carbono gerado, né? Mas, enfim, eu quis colocar alguns pontos que eu acho que precisam ser considerados independente do instrumento que a gente esteja considerando aqui, mas a gente entende que um projeto de lei precisa ser aprovado para garantir segurança jurídica para o mercado. Acho que é isso. Obrigado, Roberta. É uma satisfação a gente conseguir fazer esse evento com a sua participação. Enfim, a TNC que vem desenvolvendo projetos relevantes na área, principalmente da restauração. E o Brasil tem um passivo de restauração assustador. Se a gente olhar só para a Amazônia, metade dos 56 milhões de hectares de área que foi desmatada na Amazônia até agora não tem sequer o boi.
simplesmente é floresta vazia, então a gente tem aí um espaço para projetos de restauração realmente em larga escala, e a TNC vem trabalhando isso com muita maestria. Vamos passar agora para o tema das cidades, né, com o Rodrigo Perpétuo, que é o secretário executivo do ICLEI América do Sul, e que é uma das organizações que acompanha o tema das mudanças climáticas há mais tempo no Brasil, e é uma rede muito importante. Então, vamos passar a palavra agora para o ICLEI, na figura do meu xará, Rodrigo Perpétuo. Obrigado, Agostinho. Agostinho, que foi prefeito, enfim, conhece bem o nosso trabalho, saudar os colegas aqui de painel, aqueles que nos assistem, e acho que o Agostinho já me introduz matando a minha charada, né? O decreto não faz nenhuma referência à Federação Brasileira. Parece que o Brasil é um país que tem um governo unitário, centralizado, e que não é composto por 3 unidades da Federação, a União, os estados e os municípios. Então, primeira recomendação aqui que eu, como representante do ICLEI, posso trazer é essa discussão sobre a participação dos estados, que já no Sistema de Registro Nacional de Emissões ganham dados desagregados, né? O inventário de emissões de gases do efeito estufa brasileiro hoje desagrega os dados por unidade subnacional, pelo menos ao nível dos estados, e é claro que a gente faz esse trabalho junto com o Observatório do Clima, as instituições parceiras, no cálculo do sistema de estimativa de emissões, que chega ao nível de desagregação por município brasileiro. Então, é necessário que nós possamos incluir nas discussões e nas reflexões sobre o mercado de créditos de carbono brasileiro a participação dos estados e dos municípios. E se nós olharmos os setores que estão contemplados no decreto, nós vamos ver que o impacto dessas atividades empresariais, muitas delas estão, obviamente, nas cidades. 85% da população brasileira vive em áreas urbanas. Portanto, essa discussão precisa entrar na pauta. Se nós olharmos para a governança, que a Roberta mencionou, as decisões estão centralizadas, de novo, num comitê interministerial. Cadê a representação da Federação Brasileira por parte dos governos subnacionais, da sociedade civil organizada, das próprias entidades setoriais que estão contempladas no decreto? Essa governança, o Brasil não tem essa tradição, e essa governança não deve ser feita de forma fechada, né? Ela deve ser feita de forma compartilhada com a sociedade brasileira para o bem da evolução. A Marina deu uma contribuição muito pertinente para o bem da evolução do mercado, que naturalmente não vai nascer perfeito, precisa nascer e precisa amadurecer com a prática. E, por fim, para que eu também não me alongue, vou dar a terceira mensagem, que é muito objetiva. Estou aqui em João Pessoa, no encontro nordestino do ICLEI, e a gente teve hoje a apresentação tanto do governo do estado de Pernambuco como da cidade do Recife. Eu poderia me referir à Bahia, a Minas Gerais, a Petrópolis, a região serrana do Rio de Janeiro, a vários locais no Brasil que sofrem com as consequências dos eventos extremos da natureza, que vão continuar acontecendo com mais frequência e com mais intensidade. Como o mercado de crédito de carbono brasileiro, que é um instrumento de operacionalização da perspectiva de redução de emissões, que serve para que a gente tenha também a possibilidade de proteger a vida das pessoas e proteger a infraestrutura das cidades, vai chegar a cumprir um papel também de prestar um serviço, de contribuir para a adaptação e para a resiliência das cidades brasileiras. Essa vinculação não está posta, essa discussão não está feita, e o mercado de crédito de carbono tem que entregar recursos financeiros também para a implementação de políticas de prevenção de desastres e de reconstrução das nossas cidades. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela fala importante de mostrar a necessidade do tema cidades e de todos participarem do processo. A população brasileira é uma população eminentemente urbana, a gente tem uma profunda desigualdade social, um profundo quadro de pobreza no Brasil, e é justamente os mais vulneráveis
que sofrerão na pele o tema das mudanças climáticas. É essencial que haja participação desse importante ente federado em todos os processos, em toda a discussão. Eu fico muito feliz da sua participação aqui. Vamos passar a palavra agora à Ana Toni, que é a diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade, do ICS. Eu tenho grande admiração pelo trabalho da Ana Toni, que vem ao longo dos últimos anos financiando de maneira muito inteligente o tema das mudanças climáticas no Brasil. Então, fico muito feliz de ver a Ana aqui com a gente. Obrigado, viu, Ana? Imagina, obrigado pelo convite, Rodrigo. E eu também tenho toda a admiração e já quero parabenizá-lo pelo trabalho incrível que você tem feito aí no Congresso, não só como prefeito, né, mas agora como Congresso, um momento de muita importância para o tema de clima, e você tem essa bandeira aí no Congresso que tanto nos representa. Então, agradeço aqui o convite. Só falar rapidamente da importância, alguns de nós vêm conversando sobre o mercado de carbono há muitos anos. Eu acho que o projeto de lei que foi desenhado, pensado, discutido com a sociedade ali do deputado Marcelo Ramos, já o ano passado, com idas e vindas, muitas idas e vindas, ele representa aí um consenso. Fico muito triste que a gente não conseguiu aprová-lo antes da COP, que era um momento importante, mas tomara que tenhamos agora a oportunidade, e cada uma dessas conversas a gente vem aprofundando cada vez mais esse tema. Mas eu queria lembrar aqui no final, o mercado de carbono é um entre muitos instrumentos de implementação, como o Rodrigo Perpétuo mencionou, de operacionalização de planos para os países de lidarem com o tema de mudanças climáticas e principalmente com mitigação. Então, o mercado em si, ele é importante como um instrumento, mas a gente não pode perder de vista que o mais importante é o plano. E aí, a partir do plano mais geral, de como cada país vai lidar com temas de mudanças climáticas, o que vai descarbonizar, que papel é esse que o mercado de carbono pode e não pode ter. Minha impressão é que muitas vezes a gente fala sobre o mercado de carbono como se ele fosse uma bala de prata, como se ele fosse resolver todos os problemas de todos os setores, e a gente ainda, infelizmente, tanto o decreto como o projeto de lei se refere aos planos, mas eu acho que ainda tem muita confusão. Como é que chegaremos a esses planos? Né? Quando se fala que cada setor vai não chegar a esses planos, que setores? De que forma? Algumas áreas setoriais são mais organizadas, papel, celulose, aço, química, vidro, mas a gente sabe que não tem uma organização, uma área que representa todos os setores. Como é que vai se dar essa governabilidade de chegar nos planos setoriais? O mais importante é a gente ter planos setoriais com metas específicas e, a partir dele, logicamente, 100% relacionados à nossa NDC, como para operacionalizar aí o que falamos que íamos atingir das nossas metas, saber quais são os setores mais adequados aonde o mercado de carbono pode ser mais útil, e aí sim termos o mercado de carbono. Então, me dá a impressão, muitas vezes, que a gente fala do mercado de carbono quase assim, um novo mercado, muito pouco relacionado ao objetivo final, que é a descarbonização de setor e aceleração de setores prioritários em um plano. Muito da conversa aqui no Brasil tem ocorrido com as oportunidades, e elas existem, são muito grandes, de venda de créditos de carbono, o que é muito importante, logicamente, e não só para o mercado nacional, mas também para o mercado internacional, mas a gente primeiro deveria pensar que setores industriais a gente quer descarbonizar. Então, eu acho que uma das coisas importantes que a gente não perca de vista é esse plano de descarbonização e aí sim debater o mercado de carbono. Já temos aí algumas sugestões e que porcentagem para cada plano esse mercado, porque foi assim que surgiu
mercado de carbono na Europa ou o mercado de carbono na China ou nos Estados Unidos, eles são muito específicos. Então, ele não é uma bala de prata, não deveria ser. E eu acho que a gente, de novo, está muito voltado só para o crédito. E eu gostaria muito que os compradores desses mercados de carbono, tanto nacionais como internacionais, estivessem mais ali na mesa. Então, para mim, todo esse debate tem a ver com a integridade. Então, eu falo de integridade em relação aos planos relacionados à NDC, integridade setoriais, não realmente temos setores e que setores eles estão descarbonizando no passo que queremos, e como a Roberta colocou, em nível de projeto. Eles estão ligados ou não a estándares internacionais que nos dê confiabilidade. Então, esse é um tema que eu vi pouco refletido, principalmente no decreto. Acho que a gente ainda tem muito pano para entrar. Preferiria que fosse ainda a gente ter tido um pouco mais de debate sobre a implementação, que eu espero que em breve a gente consiga, depois que se passar. Agora, nós sabemos que aqui no Brasil, para qualquer mercado de carbono, a gente tem um grande problema, que é a governança. Quando eu digo governança, é como é que a gente garante a governança de um mercado de carbono sólido, desde regulamentação fundiária, que estándares internacionais teríamos, quem vai participar dos debates, o Rodrigo acabou de falar, os estados, as prefeituras, a sociedade civil, como é que os setores vão se engajar. Então, de novo, o mercado, a gente sabe que vai se ajeitando, alguns setores de algumas áreas com mais pressão do que outras, mas sem governabilidade, a gente não vai conseguir nos colocar no lugar que deveríamos estar, que é um mercado íntegro, e vendendo créditos de carbono, não os mais baratos, mas os melhores créditos de carbono, que esse seria um pouco o nosso objetivo. Muito se discute, a gente está discutindo o mercado de carbono voluntário, né? Agora, o mercado de carbono voluntário está crescendo, todo mundo deve ter visto o relatório da McKinsey, com mais números, e o potencial do Brasil no mercado de carbono voluntário versus o mercado de carbono regulado. Eu sugeriria que a gente não tem mais no mercado de carbono voluntário. O que a gente tem é um mercado de carbono pressionado. Assim, os investidores, os consumidores estão pressionando por um mercado de carbono com integridade. Então, a ideia é que vamos ter uma coisa voluntarista, não só voluntário, mas voluntarista no mercado de carbono, esquece. A gente não vai ter mais. Ou vai ser um pressionado por ótimos estándares, ou vai ser o regulado. E acho que isso tem que ficar muito claro no que a gente vem aí colocar. Mas eu desejo muito boa sorte aí aos deputados nessa aprovação aí do projeto de lei, que tanto se precisa no Brasil, mas pediria, Rodrigo, você que está liderando também essa conversa, que nunca esqueça que é simplesmente um meio e não um fim. A gente tem que relembrar a todos que estão envolvidos que, sem os planos de descarbonização de cada um dos setores, esse mercado de carbono não vai ter a credibilidade que tanto precisamos na luta contra as mudanças do clima. Obrigada. Obrigado, Ana. Você tocou num ponto realmente muito importante, né? Eu acho que a gente não pode esquecer disso. O que a gente quer, onde a gente quer chegar com essa história desse mercado, para a gente não incorrer em erros que a gente já conhece, né? Os erros daqueles instrumentos econômicos do protocolo de Kyoto que ficaram lá para trás. Muitas vezes o Brasil fica tentando resgatar aquela história. Mas vamos agora à última painelista de hoje, a Janaína Dalan, presidente da Aliança Brasil NBS. Janaína, eu queria muito ter ido no evento de vocês, recente, mas foi em semana de votação. Aqui estava uma briga danada aqui em Brasília, mas eu queria agradecer muito aí pela gentileza de vocês terem aceitado esse desafio e poder participar aqui hoje com a gente. Obrigado, Janaína, está com você. Obrigada, deputado. Eu que agradeço o convite aqui. A gente está há um tempo já tentando até contato, realmente, então essa oportunidade foi excelente aqui. Pegando até o gancho da Ana Toni, né, que falou da importância aqui de créditos de qualidade.
de integridade. A Aliança Brasil de Soluções Baseadas na Natureza surgiu exatamente por isso. A gente é um grupo de empresas que trabalha há muitos anos, né, com crédito de carbono. Como todos sabem aqui, o crédito de carbono não é algo novo, né? Ele existe desde o protocolo de Kyoto. A gente teve um momento de mercado muito grande. Eu trabalho com essa questão desde 2001, então faz muitos anos que a gente, né, vai junto nessa temática. E essa questão da integridade do crédito que a Ana trouxe, ela é realmente muito relevante. O crédito de carbono ele não existe simplesmente por existir, para alguém comprar e compensar. Não é esse o objetivo do crédito de carbono. Ele tem toda uma relevância aí de ser um mecanismo para a gente fazer a transição para uma economia de baixo carbono. Então, ele tem uma razão de ser, ele traz essa forma, né, da gente conseguir chegar numa economia de baixo carbono, é um dos mecanismos para se chegar lá, nunca esquecendo dos planos setoriais e das reduções e investimento em tecnologia para a gente conseguir chegar lá também. Então, ele é apenas um dos mecanismos. É um mecanismo importante, sim, principalmente para o Brasil. A gente tem muita oportunidade nesse setor. Deputado, se você até me permitir, eu dividi uma apresentação rápida que traz alguns números. Pode? Só para a gente contextualizar aqui, eu acho que fica até mais fácil, ela é bem rápida. Deixa eu ver onde está aqui. E aí as pessoas conseguem... Estão vendo a minha tela? Sim? Vou pôr no modo apresentação aqui. Então, ótimo. Deu certo? Então, a aliança, ela tem esse objetivo, né, da gente promover mesmo, estimular uma agenda de combate ao desmatamento e degradação florestal, boas práticas, gerando ambiente de negócio seguro e confiável, é isso que a gente pesa aqui. Então, tem muitas empresas que já trabalham com essa questão há muitos anos na aliança. A gente traz um posicionamento, né, uma influência em políticas públicas relacionadas ao tema, para trazer escala, qualidade, liquidez e fortalecer esse ecossistema. Então, o PL, né, que vem sendo discutido há muito tempo, a Aliança participou muito dos debates com o PL, todos aqui trouxeram a importância do PL, a gente também acredita que ele é muito importante para trazer esse ambiente jurídico, né, eficaz aqui, de uma segurança jurídica para o setor. O mercado de carbono voluntário ele já existe há muitos anos e ele independe de um PL, independe de um decreto, né? Ele existe aqui pela própria palavra voluntário, mas a gente entende que sim, se a gente tiver um mercado regulado e a gente cumprir o artigo 6.2 de Paris e o 6.4, a gente está ali realmente com compromisso mundial de estar nessa agenda e combater as mudanças climáticas. Então, deixa eu só passar aqui, próximo. Então, a gente hoje, né, a Aliança, ela representa 60% do mercado de RED+, do mundo. É relevante, né, o número de projetos que a gente tem. A gente faz uma articulação e trabalho em rede, né, com empresas e instituições, programas de certificação, registro e metodologia. Então, a gente tem um canal direto com o Verra, falando sobre a qualidade de projetos. A Aliança, ela comenta todos os projetos que saem do Brasil. Então, a gente tem um grupo, né, um GT, um grupo técnico que olha todos os projetos. Projetos grilados não vão passar, projetos que têm um problema de adicionalidade, de não permanence, de vazamento. A gente olha, todos esses são critérios que a gente leva em consideração. Então, a gente faz articulação com desenvolvedores de projeto, com comunidades, proprietários de terra, com associações, organizações do terceiro setor, o poder público e organismos de validação, que como o Verra, como eu já citei. Então, a aliança surgiu exatamente para trazer essa integridade para o mercado, né? A gente faz algumas publicações e posicionamentos, logo mais a gente também vai soltar o posicionamento do decreto. A gente tem um guia para compra responsável de crédito RED+, no Brasil, então a gente mostra como você compra um crédito de qualidade e responsável no nosso país. Muitas empresas compram, mas não sabem o que comprar. Então, a gente entendeu essa necessidade e trouxe esse guia. Um posicionamento sobre alguns temas, como Art Trees, análise executiva de documentos, programas judicionais, enfim, a gente traz todos esses temas sempre para debate do grupo e lança esses posicionamentos, né? O nosso mercado voluntário aqui, como o pessoal já, né, citou, a gente tem 60% do mercado, é um mercado relevante,
tem outros tipos de crédito também, né? Não só o RED+, no Brasil, como outros. O Brasil tem um grande potencial de floresta, como a gente sabe, então a gente entende dessa importância aqui de estar realmente sempre olhando essa qualidade de projetos e trazer essa integridade. Já indo para o PL, né, como gancho aqui, Rodrigo, a gente acompanhou bastante o PL, os debates, foi uma pena realmente na COP a gente não ter o PL aprovado, a gente ficou muito ressentido, era um momento muito importante do Brasil se posicionar, realmente por algumas questões ele não andou, a gente conta aí com você para pressionar e que ele realmente saia da forma correta, a gente tentou já ajudar de várias formas, já comentou o PL, esteve com a deputada Carla Zambelli, com o Darcio, que é o assessor, mostrou alguns pontos importantes e relevantes para o setor, né, do mercado regulado. O decreto, ele foi mais um mecanismo, né, no nosso entendimento aqui, de pressão, inclusive, para que o PL ande, porque ele não tem poder de lei, como a gente sabe, né, ele realmente não teria como valer como uma lei, ele criou o cenário, né, ele não constitui uma regulação de mercado de carbono via cap and trade, então ele apenas demonstra os mecanismos que devem ser criados. Então, essa parte toda de governança e de como isso tudo vai ser criado, de que forma vai ser fiscalizado e quais serão os mecanismos, vai ser muito importante. Esses próximos passos vão ser muito definitivos para que a gente tenha um mercado íntegro, de qualidade e integridade, fundamental, porque senão a gente vai realmente fazer o contrário, vai criar algo, uma jabuticaba, algo que ninguém entende, algo que vai fugir do que se pede no mercado mundial, né? O MMA ficou como responsável pelo sistema, né, pelo SINARE, que vai servir como uma central de registro único, tanto para centralizar os inventários de emissões, quanto para abrigar o comércio e transferência de crédito de carbono. A gente não entendeu muito bem se vai ser só para o regulado ou se o voluntário também vai ter essa central de registros. Parece que sim, voluntário, os projetos que realmente seguem a qualidade de projetos estão registrados no Verra e sistemas internacionais que passam por auditoria e todos os trâmites que são necessários para entregar um projeto adicional. Parece que também vão ter um registro ali no SINARE. Os planos setoriais, eles poderão ser cumpridos via reduções internas e crédito de carbono pelo decreto. Os planos vão ser apresentados pelos setores e o Poder Executivo vai aprovar. Isso precisa ser melhor definido, porque ele fala de 180 dias para você apresentar e depois mais 180 dias de prorrogação. A gente precisa entender melhor esse tempo todo que vai ser dado, porque é realmente muito grande, né? A gente precisa de algo um pouco mais expedito aqui. O decreto, como todo mundo já falou, ele não substitui o projeto de lei, e a aprovação do PL ela é necessária para que a gente tenha essa segurança jurídica e futuras definições sobre o mercado regulado. Então, o que a gente entende é isso. Os próximos passos vão ser muito definitivos. Essa governança, as instituições que vão fazer parte, como esse vai ser implementado, quem vai fiscalizar o quê e como vai ser feito. Então, a gente pede a sua ajuda, deputado, para que isso tudo seja realmente implementado, não apenas um PL que vai ficar perdido, mas que a gente tenha uma sistematização de implementação e que a gente consiga ir entregando tudo isso. No passado, a gente tinha, eu não lembro se você se recorda, a gente tinha um instituto dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, que cuidava de projetos de crédito de carbono, do MDL, né, do antigo MDL, e tinha toda uma sistemática. Essa sistemática tem que funcionar, ela tem que ser muito bem implementada, e ela vai começar do zero. Então, é algo assim que me preocupa bastante, mas que eu entendo que se a gente tiver essa força toda, e aqui a gente tem várias pessoas que têm muita legitimidade para trabalhar com o assunto, a gente consegue, sim, fazer algo de qualidade para o nosso país. Então, era esse o recado aqui. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos os colegas aqui por estarem juntos. Obrigado, Janaína. Eu queria muito que você pudesse ter feito essa apresentação, e é justamente para mostrar que o mercado está rolando, né? Independente de toda essa polêmica danada, esse inferno que fazem aqui em Brasília, no Congresso Nacional,
o mercado está rolando, está super ativo, está bombando, o mercado voluntário tá acontecendo, não tem mercado formal, o mercado voluntário está muito ativo, isso está muito bacana. Estamos recebendo agora aqui o Mário Mantovani, que é a nossa grande liderança, que está atualmente presidindo a Fundação Florestal de São Paulo. Mário, a gente fica muito feliz que você conseguiu entrar. Manda seu recado aí também. Está sem áudio, Mário. Ô, Rodrigo, boa tarde. Aqui direto do Palácio do Governo, agora tem essas coisas, né? E quem está de presidente tem que aguentar isso também. Mas é uma causa justa, a gente vai falar hoje aqui na reunião com o governador da questão do decreto de São Paulo, ou projeto de São Paulo com relação às questões do carbono, e vendo a Ana Tônia aqui, agradecer, aproveitar a oportunidade, Ana, que a gente está discutindo em todas as assembleias legislativas como fazer a NDC nos estados acontecer, daquela iniciativa dos governadores pelo clima, e o tema que é recorrente é sempre a questão do carbono, os decretos, os mercados, e a ESS que já vinha fazendo um trabalho quando eu estava lá para que a gente pudesse colocar esses créditos nos nossos trabalhos de restauração florestal, também mostram que é um ativo, é uma demanda hoje das empresas, daqueles que querem fazer restauração. Toda a demanda de restauração que a gente tem pelas diversas organizações que já trabalham nesse tema, querem agregar a questão do carbono nessas restaurações, então oportunidade não falta. Quem está perdendo tempo e fazendo um serviço mal feito, fazendo uma proposta ruim, é o governo, que já vem desmontando isso há muito tempo, desde que entrou nesse negacionismo. A questão do carbono surgiu agora por pressão, mas não convence ninguém. É um tipo da coisa que eu duvido que alguma empresa séria vai se associar a isso. O nosso papel em política pública é estar discutindo. A gente já teve um avanço muito grande com o Marcelo Ramos. Eu acho que foi interessante a forma com que a gente vinha discutindo. E os atropelos de quem não entende, de quem está jogando contra o patrimônio nacional, contra o patrimônio global, até porque a questão do carbono é uma questão do mundo, é um compromisso do Brasil com as convenções, com a Convenção do Clima, e a gente tem que estar superando isso. Eu passei um pouco atrasada, porque hoje teve 2 reuniões aqui, agora que interessa que a gente vai conversar, Fábio Feldman vai estar presente, várias das pessoas que são parceiras também, têm esse entendimento, vamos estar juntos, vamos ver se, pelo menos com as iniciativas subnacionais, a gente consegue fazer esse avanço, já que não dá para contar com o Brasil nesse momento. Então, vamos ver, isso vai passar em breve, espero, a gente vai poder retomar os caminhos de uma discussão sadia, de uma discussão consistente, daquilo que o Brasil sabe fazer muito bem. E o apoio do ICS nessa nossa história com a Frente Parlamentar. Eu agradeço de novo, Ana Tônia. É assim que a gente tem feito, levar esses temas para a discussão de política pública. Esse apoio é fundamental. Nós vamos também estar discutindo esses temas nas plataformas agora para os candidatos a deputados, para os candidatos a governadores e até mesmo para os candidatos a presidente. Então, esse aí que é o nosso desafio, Rodrigo. Obrigado. Eu estou aqui com um olho no gato e outro no peixe. Vamos embora. Não dá para parar. Obrigado. Obrigado, Mário. Eu fico muito feliz que você tenha conseguido entrar. Enfim, você que é um entusiasta desse tipo de projeto. E como você disse, a gente também tem um agradecimento especial para fazer a Ana Tônia pelo todo o apoio que vem dando à Frente Parlamentar. A gente conseguiu, com muita luta, há 2 semanas atrás, aprovar a emenda Kigali, e muito da aprovação se deu pelo apoio do ICS. Então, assim, as coisas aqui são todas, é tudo a prestação, e para aprovar, só para você ter uma ideia, para aprovar a emenda Kigali, eu fui brigar por uma vaga na Comissão de Relações Exteriores para poder estar mais próximo do tema. Acabei de fazer uma pós-graduação nessa área, e a gente conseguiu aprovar em todas as comissões, faltava no plenário, e nós fomos pressionando até conseguir chegar lá, e deu certo. E a gente vai conseguir aprovar esse mercado regulado agora. Eu estou muito confiante disso, estou muito confiante da gente realmente estabelecer o que falta dentro dessa política de mudanças climáticas. O Brasil tem que ser o grande líder de toda essa situação.
Nós vamos fazer agora uma rodada final, mas eu recebi 3 perguntas, a gente recebeu 3 perguntas, eu vou ler as perguntas, quem quiser sinta à vontade para responder, tá? Não é para todo mundo comentar essas 3 perguntas, sinta-se à vontade para complementar alguma coisa da fala de vocês também, sempre com muita objetividade, mas a gente teve 2 perguntas do João Paulo. Ele pergunta, o mercado voluntário já está a todo vapor, por que o mercado regulado continua sendo um entrave? E ele também pergunta, tem várias metodologias, qual a relevância de entrar para o mercado regulado, sendo que o mercado voluntário já é uma realidade? Marcondes Vera também pergunta, serão aceitos padrões de certificação brasileiro que estejam mais alinhados com a realidade do Brasil e seus biomas? Então, também é uma pergunta relacionada à questão aí do mercado, mas ligada à questão da certificação. Então, vamos passar a palavra para todos. A Marina Grossi, presidente do CBEDS, teve que realmente sair, ela tinha um outro compromisso nesse mesmo horário, ela já tinha avisado. Então, vamos retomar com a fala para a Roberta Cantinho, da TNC Brasil. Legal, Rodrigo, obrigada aí pela palavra. Como ele mesmo mencionou, né, o mercado voluntário, como a gente discutiu aqui, está alavancando, né, seja por pressão, ou seja, realmente por empresas que têm se preocupado com isso, como a própria Janaína mostrou. E eu entendo que na realidade, o que está acontecendo são questões burocráticas que estão, né, na realidade, na tramitação mesmo, né? O próprio decreto sendo publicado diante de uma tramitação de um projeto de lei, isso mostra um certo descompasso, né? Então, como a gente viu aqui, o decreto talvez esteja até impulsionando, quem sabe, a aprovação do projeto de lei que já está em jogo aí há quase 1 ano e meio, né? Então, eu acho que é muito mais questão burocrática mesmo de negociações. Com relação à questão dele sobre certificação, isso ainda não está colocado, né, no decreto, nem no projeto de lei, só é mencionado um padrão de certificação a ser desenvolvido, no caso do decreto pelo SINARE, no caso do projeto de lei pelo outro sistema. Mas, assim, o que a gente espera é que realmente ele considere os critérios que já são sólidos e vêm sendo utilizados, inclusive, no mercado voluntário, como o VCS da Verra, entre outros, né? Mas isso ainda não está definido, a gente espera que seja regulamentado depois. Acho que é isso, ok? Se o pessoal quiser complementar. Não, obrigado, Roberto. Obrigado mesmo. Vamos ao Rodrigo agora. Tudo bem. Eu acho que aproveitar que o Mário está aqui e está numa reunião que eu também deveria estar, eu participo do Conselho do Governo do Estado de São Paulo para esse tema, e dizer que os estados podem dar o exemplo também, né? Esse exercício que o governo do Estado de São Paulo está fazendo, ele pode também iluminar caminhos para a discussão nacional. Acho que nós temos essa oportunidade, a Ana tem incentivado essa discussão, tem incentivado esse movimento subnacional frente à ação relacionada à perspectiva climática, e acho que esse é um movimento que a gente deve incorporar, né? Além de São Paulo, eu quero destacar aqui o trabalho da ABEMA, a Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente, dos sistemas de meio ambiente, dos secretários de meio ambiente, tem uma Câmara Técnica do Clima, né? Está olhando para essa questão dos planos de ação climática em nível estadual e está olhando para essa questão também do mercado de crédito de carbono também subnacional. Então, acho que a mensagem que eu trago é essa de integração federativa também em torno dessa discussão. Isso é fundamental para que a gente, de fato, tenha uma perspectiva federativa e genuinamente brasileira na discussão climática. Vamos passar agora para Ana Antônia. Obrigada. Rodrigo, acho que está com um pouquinho de problema no teu microfone. A gente está te escutando bem baixinho, tá? Mas é bem baixinho. Mas, bom, agradecer aí a pergunta. Como eu disse, assim, o que é o mercado assim, voluntário, o que é o voluntário, né? Assim, uma empresa, as empresas estão cada vez mais pressionadas, seja pelos acionistas, seja pelos investidores, seja pelos consumidores, de neutralizar as suas emissões, e elas vão precisar de garantia de que esses créditos que eles cumprem são bons créditos. Então, alguém terá que garantizar
né? E a pergunta é, quanto mais a gente conseguir que bons standards, seja o Gold Standard, o Vera, ou qualquer outro desses internacionais que a gente já conhece, que tem feito um trabalho muito interessante, muito importante, que estão ali colocados, eles vão precisar disso, porque eu acho que o que pode acontecer é o que a gente já está vendo, né? Muitos tetos de vidro. Se compra um crédito de carbono que é ruim, é péssimo para a reputação de uma empresa. Não é que é ruim, é péssimo. Então, quanto mais regulado no bom sentido, não só pelos governos, mas através de estándares sólidos, é o que a gente vai ver nesses mercados. Então, por que ter o regulado? Porque eu acho que tem uma proliferação de estándares que estão acontecendo hoje em dia que não estão dando a segurança necessária, seja para os países que tenham planos de descarbonização, seja para os setores que são os compradores desses créditos. Então, se tem essa pressão para regulamentar e assegurar, como eu falava na minha fala inicial, que o objetivo maior, que é promover a descarbonização de setores específicos, aconteça. Porque sem isso, a gente pode ter muita transação ótimas de mercado de carbono, muito recurso ali para lá, mas não conseguir atingir os nossos objetivos, que é, no final, a descarbonização. Então, o mercado regulado em todos os países do mundo estão cada vez mais em voga para dar essa segurança, não só às sociedades, mas para quem compra os mercados de carbono e para quem, logicamente, oferece esse mercado de carbono. Enquanto a gente está aqui, está tendo um encontro em Bonn, o SUBSTA, né, a reunião das partes, onde o tema do artigo 6 é o tema, está sendo discutido, e tem pessoas nossas lá e de muitos parceiros, e o debate é todo sobre qual é a linha de base dos projetos, quais são as métricas que vão ser utilizadas, que tipo de estándares e regulamentação tem e como é que fala com os diversos países. Porque se é um mercado e é um mercado global, a gente vai ter que ter essa segurança. Então, a partir do que foi acordado em Glasgow, da aprovação do mercado de carbono, no artigo 6, agora começou os debates hipertécnicos. E se o Brasil não se engajar, e está engajado, o governo brasileiro está engajado lá, quanto mais engajado a gente tiver, mais segurança a gente vai ter. Segurança jurídica é bom para todos. Acho que isso que a gente tem que colocar. E se vai ter uma certificação brasileira, já tem, né, diversas certificações. Eu acho que um dos problemas é que tem demais. Tem as certificações ESG, entram no meio, então tem uma proliferação hoje em dia de estándares de certificações que causa ainda muita confusão. Eu acho que daqui a pouco a gente vai peneirando aí, e alguns sobreviverão, outros não. E, como eu disse, acho que a regulamentação nacional e internacional vai ajudar muito nessa peneira. Obrigado, viu, Ana? E obrigado aí por todo o apoio, mais uma vez, que o Wix vem fazendo aí na frente ambientalista. Vamos passar agora a Janaína Dalan para também suas considerações. Obrigada, deputado. É interessante que ele trouxe ideias falando que o mercado voluntário está a todo vapor, né? E o regulado não avança. A gente realmente está a todo vapor, né? Todos os créditos que a gente gera já são vendidos, assim, liberou o crédito, já estão todos vendidos. A gente tem essa pungência aí do mercado voluntário, ela realmente ela existe e ela é real. O mercado regulado, ele necessita de mais burocracia, ele necessita, né, da política andar, a política ter essa força, a política ter essa articulação toda. Então, é um pouco mais complicado mesmo. O voluntário, por ser voluntário, ele segue toda uma regra, né? Ele foi por anos sendo apurado, as metodologias são todas de base científica, todas as linhas de base são todas muito apuradas já. A gente
claro, só segue metodologias aprovadas e cientificamente aprovadas, então isso traz uma segurança para o mercado voluntário, por isso também ele está a todo vapor, ele tem já muitos anos de história e a gente consegue já separar o joio do trigo, saber quais projetos são ruins, quais projetos você não deveria comprar, por isso que a Aliança trouxe até o guia, né, do que você deve comprar, por que você compra um projeto, e por que esse tem qualidade, esse não tem, esse tem integridade, esse tem salvaguardas, esse segue, tem toda a preocupação com a comunidade local, ele está entregando esses créditos direto para a pessoa no campo, ele está realmente conseguindo chegar no campo onde o dinheiro tem que chegar. Eu não quero que o dinheiro fique com brokers, que pessoas que estão só revendendo crédito, não é esse o propósito. Então, o mercado voluntário ele já está a todo vapor, porque ele passou muitos anos por apuração de metodologias, de funcionamento, de regras, e não deixou de existir no final. E o voluntário, o regulado não, ao contrário, ele depende muito de força política, de articulação política, de vontade política e de muita burocracia no final. Então, ele demora, ele é um pouco mais lento mesmo, pelo todo o trâmite que ele tem que passar. Então, ele não anda em consonância com o mercado voluntário. A gente espera, sim, que agora a próxima COP 27 no Egito, ela traga mais velocidade a isso, né? A gente está agora mesmo lá em Bonn, costurando toda essa conversa para chegar lá e ser algo mais fácil de ser costurado e que os mercados regulados agora consigam se conversar, né? Os artigos estão ali para tudo isso, fazer essas conexões entre esses mercados regulados dos países. E o Brasil realmente tem que estar ali, chegar com uma coisa já funcionando, senão ele vai ficar um pouco para trás, como já ficou bastante, ele tem que retomar isso e conseguir chegar lá. Quanto às certificações, a Ana até falou, né? Existem muitas certificações aqui, muitas duvidosas, por isso que a Aliança também foi formada, porque a gente é o mercado íntegro do Brasil, e é importante a gente dizer, tem metodologia que não traz adicionalidade, não é uma metodologia científica comprovada e aceita, então isso precisa começar a ser mostrado. Eu espero que o mercado regulado ele tenha no SINAI todas as denominações de quais metodologias você pode usar, quais já foram aprovadas, quais são cientificamente aceitas, mundialmente aceitas de preferência, porque a gente não quer algo só nacional também, porque eu não consigo vir para a Ásia, eu não consigo vir para a Europa, ele não vai entender essa metodologia utilizada aqui. É um mercado mundial e não tem por que a gente ter coisas só nacionais. A gente precisa ter essa linguagem mundial, sempre conversando com o mundo inteiro. Então, essa é uma visão da gente que já está no mercado há muitos anos e faz isso o dia inteiro. A gente compra e vende crédito, a gente entrega créditos para o mercado mundial e a gente tem compradores no mundo inteiro. Eu não posso simplesmente, quando alguém me liga da Europa, falar é uma metodologia local, nova, veja bem, ela é interessante. O que a gente pode fazer é tropicalizar metodologias científicas já aceitas. Isso já está sendo feito. O VERRA tem um trabalho grande ali de técnicos altamente qualificados, a gente está ajudando eles nos jurisdicionais, estabelecer na Amazônia Legal, que é algo muito grande, muito diferente, né? Quando eles trazem, jurisdicional é fácil. Não é fácil. São diversas realidades ali dentro da Amazônia, cada um com uma peculiaridade. O município lá é maior que a Bélgica. Então, é difícil fazer um jurisdicional ali que funcione no município inteiro, sendo que ele é gigantesco. Então, tem muita coisa sendo feita, desenhada, mas sempre com o objetivo de ser algo mundialmente aceito e melhorado do que a gente já tem. Não criar algo assim do zero, que não funcione, que vai ser difícil anos para provar e mostrar a sua eficácia. Então, já tem alguns caminhos sendo bem desenhados, sim. Obrigada, Rodrigo. Agradeço a todos aqui, nosso painel. Muito, muito rico, muito bom estar aqui com todos vocês. Eu que agradeço, Janaína. A gente tem dialogado com várias empresas dentro da frente ambientalista para fazer esse diálogo de forma bem transparente. A gente tem um grupo de trabalho de empresas mesmo, que querem discutir, que querem participar, e muitos estão acompanhando esse debate agora. E eu tenho debatido muito com a Permian, que é uma associada de vocês, e que me cobrou muito a presença de vocês aqui. Então, fico feliz que tenha dado certo. E, enfim, é tão louco isso que eu estava, esse final de semana, num dos eventos da mais alta felicidade, que foi a soltura das ararinhas, no interior da Bahia, e eu lá querendo
querendo curtir aquele momento todo especial da soltura das ararinhas, e o povo aqui no meu ouvido, e o mercado de carbono, o pessoal querendo um mercado de carbono para salvar a Caatinga. Então, assim, é muito legal que as pessoas começam a entender que o mercado de carbono não é simplesmente mercantilizar a natureza, e sim é uma ferramenta importante para manter a floresta em pé, para restaurar a floresta, para tirar carbono da atmosfera, para fazer a transição entre economias, né, da gente sair dessa economia baseada numa revolução industrial de queima de carvão, queima de gás, queima de petróleo, para uma economia inteligente. Então, acho que a gente precisa entender que o mercado é para que a gente possa fazer essa transição, e todo mundo tem que estar dentro, né? Para que essa transição seja justa, a população das cidades, que lá o Rodrigo Perpétuo, meu xará, tanto discute, né? Tem que estar dentro, a sociedade tem que estar dentro, as comunidades tradicionais, todo mundo envolvido, mas com metodologia rigorosa, né? Eu lembro da época dos MDLs, o cara pegava um lixão, transformava num aterro, não mudava nada além da aparência e achava que estava fazendo uma grande mudança, né, do ponto de vista de emissão de gás de efeito estufa e emitindo metano, talvez com uma eficiência ainda maior. Então, a gente precisa ter clareza aonde a gente quer chegar, e nesse sentido quero aqui agradecer a todos vocês, agradecer as equipes de apoio, agradecer a Carla, a Lídia, a Isabel, que vem trabalhando para que a gente possa fazer esses eventos da frente. Agradecer a todos os painelistas que ficaram aqui conosco. Então, obrigado, gente. Vamos continuar esse debate, porque é importante a gente fazer esse entendimento, fazer essa concertação, conseguir convencer não só um ministério, né, mas convencer todo o governo da importância desse projeto. Eu tenho trabalhado muito com o autor do projeto, deputado Marcelo Ramos, para que a gente possa convencer o presidente da Câmara dos Deputados a colocar esse projeto na pauta. Esse projeto já tramita tanto pela Câmara quanto pelo Senado, e a gente acredita muito nessa possibilidade. O decreto foi, acho que, uma grande provocação, né, para que a gente possa chegar onde a gente quer, que é a aprovação de um projeto de lei, né, de uma lei que dê segurança jurídica para todos que queiram atuar no mercado regulado. Como disse a Antônio, não tem que ter essa de mercado voluntário ou regulado. O caminho é apenas o mercado regulado. A gente tem esse mercado voluntário acontecendo com muita velocidade, porque as pessoas querem, as pessoas precisam, mas o caminho é o mercado regulado. Não faz sentido a gente criar um mercado regulado de um mercado voluntário, né? Então, acho que essa que os diversos textos que circularam aqui queriam colocar regras para o mercado voluntário, não faz sentido, né? O que a gente precisa é que, de fato, todas as emissões sejam contabilizadas e que a gente tenha mecanismos financeiros para que a gente possa fazer essas reduções. Então, gente, mais uma vez, obrigado a todos. Mário, boa sorte aí na tua reunião. Precisamos conversar. Um abração, gente. Valeu. Valeu, Rodrigo. Vamos Tchau, lá. gente. Ainda bem que você lembrou. Obrigada. Ainda Tchau, bem que você tchau. lembrou do GT de empresas. É prioridade lá com a galera. Vamos nessa. Vamos nessa. Valeu, gente. Tchau, Tchau, Ana. gente. Tchau, todo mundo. Obrigada. Aí, Rodrigo, Tati, te obrigada. represento aqui. Obrigada. Vamos lá. Boa. Tchau, tchau. Lídia, obrigado. Isabel.